Olá pessoal, meu nome é Viviane, sou professora da rede municipal e hoje nós vamos falar um pouquinho mais de matemática. Para iniciar, primeiro deixa eu tirar essa máscara. Pronto. Guardar pelas laterais. Hoje nós vamos continuar com a temática Problemas Atuais. Vimos em inglês com o professor Wendel o quanto é importante cuidar do nosso meio ambiente. E ele discutiu esse tema a partir da letra da música do Jack Johnson, The Three R's. Quais eram mesmo os 3 R's? Reduce, reuse e recicle. Pensando nessa necessidade de trabalhar com a reciclagem, a Prefeitura de Uberlândia está implantando o sistema de coleta seletiva. Esse sistema já está ativo em alguns bairros da cidade e tem um caminhão específico para essa coleta. É importante fazer essa seleção de materiais, uma vez que ele diminui a quantidade de resíduos que vai para os lixões. Lembrando sempre que nós podemos fazer a seguinte seleção. Dá uma olhada aqui comigo. Nós podemos selecionar papéis, metal, plásticos e vidros, né? Então, você tem que separar os materiais antes de colocar nos coletores, certo? É importante que esses materiais estejam secos, que sejam separados para poder posteriormente ser levados para o sistema de coleta. Lembrando dos cuidados necessários com os materiais cortantes que devem ser sempre embalados de forma adequada. Mas será por que a letra da música The Three R's falava para reduzir, reutilizar e reciclar? Diariamente, de acordo com o panorama de resíduos sólidos no Brasil, nos anos de 2018 e 2019, produzimos uma quantidade enorme de lixo. Nós somos responsáveis pela maior produção de resíduos sólidos no Brasil. Por isso, se faz necessário pensar em políticas de conscientização dessa redução. Dessa reutilização e principalmente da reciclagem. Vamos dar uma olhadinha no gráfico que fala da produção de lixo do estado de Minas Gerais, né? Não só no estado, das regiões do Brasil. Esse gráfico ele fala sobre a produção de resíduo sólido per capita nas regiões do Brasil. Tem uma quantidade que foi produzida diariamente, que é produzida diariamente, e em cada região. A nossa região, a região sudeste, ela é responsável pela maior produção. Tá? Nós podemos comparar, por exemplo, com a região sul, que produz menos de 1 quilo diário. A fonte que nós tiramos esses dados é do IBGE. Quando discutimos assuntos relacionados ao meio ambiente, falamos sobre o nosso cotidiano, pequenas atitudes que podem refletir no nosso futuro. Vimos na aula passada alguns dados sobre os mosquitos Aedes, sobre as doenças das quais ele é vetor, a dengue, a chikungunya e a zika. Atualizando esses dados, o boletim epidemiológico de monitoramento dos casos de dengue, chikungunya e zika de Minas Gerais mostrou os seguintes números. Vamos aqui novamente para analisar esses dados. Ele fala o seguinte, que em Minas Gerais registrou 74.287 novos casos prováveis. O que são os casos prováveis? São os casos suspeito mais confirmado de dengue. Em relação à febre chikungunya, foram registradas em 2020 até o momento 1.603 casos prováveis da doença. Em relação à zika, em 2020 foram registrados 369 casos, sendo desses 369, 40 em gestantes. Os dados foram retirados da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Vamos continuar com os cuidados relacionados à limpeza do nosso quintal, quanto às garrafas viradas de boca para baixo, os lixos devidamente fechados, pneus sem acúmulo de água e vasos com prato de areia, como já explicamos anteriormente. Nós vimos um pouquinho sobre o ciclo de vida do mosquito Aedes com a professora Mariana. Vamos recordar qual que é os momentos de vida desse mosquito? Acompanha comigo. Nós temos aqui o mosquito adulto, que coloca os ovos. Esses ovos se transformam na larva, a larva se transforma em pupa e a pupa se transforma novamente em mosquito adulto. Todo esse ciclo de vida do mosquito, ele pode demorar até 10 dias, né? Para poder ele, desde
colocação dos ovos até ele se tornar mosquito adulto novamente. Por que nós pedimos sempre para que as limpezas na sua residência sejam feitas de forma semanais? Para que esse ciclo seja quebrado, para que a gente consiga eliminar o mosquito a partir do criadouro dele e aí ele não torne uma fêmea adulta capaz de gerar novos mosquitos, entendeu? Por isso que nós pedimos sempre para que esse ciclo seja interrompido. Então hoje, pessoal, nós vamos continuar com os dados referentes às doenças virais. No caso, nós vamos falar um pouquinho sobre o Covid-19. Podemos observar nesse pequeno trecho de reportagem várias informações. Vamos dar uma lida no trecho? Acompanha comigo. Sobe para 189.476 o número de pessoas curadas do coronavírus no Brasil. Então, o que nós vamos estudar é um pedacinho desse artigo. O que ele está falando? O Ministério da Saúde registrou nesta sexta-feira, dia 29, recorde de pessoas curadas por coronavírus em apenas 24 horas. Mais de 11.872 pacientes se curaram da doença em todo o Brasil. O número representa 40,7% do total de casos confirmados no país, 465.166. Outros 247.812 pacientes seguem em acompanhamento médico. As informações foram repassadas pelas secretarias estaduais de saúde e estão atualizadas até às 19 horas desta sexta-feira, dia 29/5. Os dados foram tirados do Ministério da Saúde. Então, pessoal, quais foram os dados que nós tivemos nessa leitura? Nós falamos aqui sobre o dia 29, certo? Nós falamos sobre que um dia tem 24 horas, nós falamos sobre a quantidade de pacientes que se curaram, a quantidade de pacientes que é o total de número de pessoas com a doença e a quantidade de pessoas que ainda está em recuperação. Todos esses dados num trecho pequeno e os números nos auxiliaram de várias formas nesse mesmo trecho. Onde que nós podemos utilizar os números mais no nosso dia a dia? Você consegue me dizer? Pensa aí comigo, aonde que você usa os números no seu dia a dia? Por exemplo, nós podemos ter desde o número do seu calçado, o número da sua residência, certo? Usamos o número do seu telefone, o número da roupa que você veste, a sua altura, o seu peso, a sua idade, o ano em que você nasceu. Você consegue pensar em onde mais nós utilizamos os números no nosso dia a dia? Então, é isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a história dos números, certo? Para que eles servem, vamos aprender a ver a questão da contagem, da medição, da codificação e da ordenação. Acompanhe aqui comigo rapidinho. Então, para que eles servem mesmo? Eles servem para contar, medir, codificar e ordenar algo. Então, olhando essa imagem aqui, o que vocês percebem? Aonde que está a utilização de cada um desses passos? Nós podemos ver aqui a contagem, nós podemos ver aqui a medição, nós podemos ver a questão da codificação dos números, não é? E esse daqui a gente está falando sobre maratona. Então, a ordem dos números, o primeiro colocado, o segundo colocado. E aqui a gente está vendo também a altura da criança, está medindo a sua altura. Tudo isso a gente faz todos os dias sem perceber. A gente ordena, a gente organiza, a gente quantifica números o tempo todo. Só que nós fazemos isso sem prestar muita atenção, certo? Você já deve ter parado para pensar como surgiu a ideia de número na humanidade. E tem noção como a civilização utilizou o seu sistema de numeração ou como essas civilizações se localizavam em uma linha de tempo, por exemplo? O número é uma ideia abstrata, mas ele foi sendo construído a partir de situações bastante concretas. Uma das teorias diz que há mais de 30 mil anos, quando os homens saíam para pescar e caçar, eles precisavam controlar a quantidade de peixes ou os animais que eles caçavam, que eles capturavam. Para isso, eles pegavam, por exemplo, um pedaço de osso ou de madeira
e nos quais eles iam fazendo marcas, né? Eles iam fazendo registro das quantidades de animais que eles caçavam ou que eles pescavam, como uma forma de controle. Naquela época, eles ainda não tinham a relação de 6 com a quantidade de marcas, com o número 6. Eles não tinham essa relação de quantidade de símbolo. Por exemplo, essa imagem que nós vamos ver agora representa um dos objetos mais antigos, provavelmente de 35 mil anos antes de Cristo. É o osso de Lebombo, descoberto numa caverna nos montes Libombos, entre a África do Sul e a Suazilândia. Por arqueólogos, o osso ou a fíbula do babuíno tem 7,7 centímetros com 29 entalhes, que comprovam a prática da matemática por diversos povos da antiguidade. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa ilustração. Esse osso, ele é um dos mais antigos realmente da história e o registro dele é aproximadamente 35 mil anos e a gente pode notar que tem vários entalhes e que esses entalhes eles estão agrupados em pequenos espaços. Ele não foi fazendo os entalhes em todo o osso. Ele colocava uma parte, soltava um espaço, colocava uma sequência de entalhes novamente. Então, os estudiosos, olhando para essa imagem, eles acham que naquela época eles também já faziam algum tipo de contagem, onde eles registravam os agrupamentos, né, das quantidades. Em outras circunstâncias, que a gente conta na história, tem a questão do número de ovelhas e dos pastores, né, com relação a seu rebanho. Os pastores tinham que contar e fazer o controle das ovelhas que saíam para pastar pela manhã e retornavam ao anoitecer. Então, para fazer essa contagem, eles faziam a relação direta de cada ovelha com as pedrinhas, que eles catavam no chão e colocavam em pequenas bolsas de couro ou de tecido. Para fazer essa relação, à medida que os animais eram liberados para a pastagem no campo, os pastores iam colocando as pedras na sacola. Quando os animais retornavam ao anoitecer, eles iam retirando as pedras da sacola. Se sobrassem pedras, ele sabia que havia ovelhas perdidas no campo. O que nós vamos falar hoje, que nós vamos discutir hoje, será então sobre os egípcios, os babilônios, os romanos, os maias e o sistema de numeração decimal, que é o que nós usamos e nós chamamos também como indo-arábico. Os egípcios usavam os seguintes símbolos: uma haste para representar o número 1, duas hastes para representar o número 2, três hastes para representar o número 3 e assim ia. Esse símbolo a gente chama de o calcanhar, esse símbolo flor enrolada, este flor de lótus, entre os outros aqui, que seria o homem ajoelhado, e o peixe ou girino. E esse último aqui seria o dedo indicador. Nesse sistema, cada símbolo pode ser repetido até 9 vezes. A ordem da escrita dos símbolos não era importante, pois os seus valores eram somados e não tinha um símbolo para o zero. Nos babilônios, eles usavam praticamente 2 símbolos, que era o cravo, que podia ser repetido até 9 vezes para representar um número, de 1 a 9, e o asna, para representar o número 10, e podia ser repetido até 5 vezes. Não tinha um símbolo para o zero. Por exemplo, se eu quisesse escrever o número 14, eu ia escrever 1 asna e 4 cravos. Essa fonte está disponível no Mundo Educação. Os maias, eles tinham símbolos para representar o zero. Eles eram um sistema de numeração vigesimal, ou seja, tinha 20 símbolos e eles agrupavam de 20 em 20, tá? O sistema de numeração romano nós já conhecemos, nós temos as letras em maiúsculo para representar os números, o I para 1, o V para o 5, o X para 10, o L para 50, o C para 100, D para 500 e M para 1000. Nesse sistema de numeração romano, nós não repetimos as letras mais de 3 vezes.
O sistema de numeração romano é posicional, porque a ordem dos símbolos altera o valor do número. Nesse sistema, quando uma letra é escrita à direita de outra, de valor igual ou menor, nós adicionamos os valores. Por exemplo, V e I significa o quê? 5 mais 1, que dá um total de 7. X seria 10 mais 10, que dá igual a 20. Somente as letras I, X, C e M podem ser repetidas, seguidamente até 3 vezes. Por exemplo, CC, XX2, seria o quê? 322. No sistema de numeração romano, quando uma das letras I, X ou C é escrita à esquerda de outra letra de maior valor, a gente subtrai o respectivo valor de I, ou X ou C nas seguintes condições. I só pode aparecer antes de V ou X. X só pode aparecer antes de L ou C. C só pode aparecer antes de D ou M. Por exemplo, IV seria o quê? 5 menos 1, que dá igual a 4. IX seria 10 menos 1, que seria igual a 9. Nesse sistema de numeração romano não existe um símbolo para o zero, mas tem uma curiosidade: o símbolo, que é um tracinho em cima das letras, a partir do símbolo 5, significa que este número deve ser multiplicado por 1000. Por exemplo, V com o símbolo tracinho em cima significa 5.000. XI com o tracinho em cima significa 11.000. O nosso sistema a gente já conhece, vocês já estão cansados de utilizar esses números, não já? Nós usamos quais algarismos, quais símbolos para representar os nossos números? Nós usamos os algarismos 0, 1, o 2, o 3, o 4, né? Essa sequência de 10 números. Por isso que é um sistema decimal, porque nós agrupamos de 10 em 10. Nós temos um símbolo específico para representar o 0. Bem, no sistema indo-arábico é um sistema que é posicional. O que significa isso? Que a ordem dos algarismos influencia no valor do número. Então, nós sabemos que 123, por exemplo, é diferente de 321, porque nós usamos os mesmos algarismos, mas dependendo da ordem, eles têm o quê? Valores diferentes. Então, por exemplo, acompanha aqui, 235. O número que ocupa o primeiro lugar a gente chama de primeira ordem. O número que ocupa a segunda posição, isso a gente está olhando, pessoal, da direita para a esquerda. Então, o algarismo da segunda ordem, ele vai multiplicar por 10. O da terceira ordem vai multiplicar por 100, que seria 10 vezes 10 vezes o número que está escrito naquela posição. Então, por exemplo, 235. Eu vou ter o quê? 200 mais 30 mais 5, porque o 5 da unidade, o 3 da dezena e o 2 da centena. Essa parte vocês já acompanharam, já têm a noção. Como que a gente faz a leitura e a escrita de um número no sistema indo-arábico? Nós vamos pegar um exemplo aqui. No ano de 2016, foram matriculados no Brasil 27.588.905 alunos em classes do ensino fundamental. Pessoal, nesse quadro aqui é só para vocês recordarem. Vocês já viram esse quadro de valores de lugar desde o 4º ano, depois vocês viram novamente no 5º ano. Aqui é só para dar um reforço, tá? Só para recordar mesmo. Então, você tem a unidade simples, você tem de milhares e você tem de milhões. Então, vocês têm unidade, dezena e centena simples, unidade, dezena e centena de milhares, unidade, dezena e centena de milhões. Então, se um número está na casa de milhões, então como que a gente vai ler, vai falar esse número? 27 milhões. Agora, 500 milhares. 588 o quê? 1000. Agora o outro, e 905, pronto, acabou. Unidade, tá? Então, ficou 27.588.905.
tá? Essa é a escrita porque o número está ocupando essa quantidade de casas no nosso quadro de valores de lugares. Agora, pessoal, só para fechar um pouco, de forma rápida, a questão da linha do tempo de cada civilização, tá? Aonde que estava localizado no tempo cada uma dessas civilizações. Então, olha aqui, a primeira que a gente tem é de 4.000 antes de Cristo até mais ou menos 3.000 antes de Cristo, nós temos as duas civilizações, a egípcia e a babilônica. Depois, 1.000 anos antes de Cristo, a gente tem a civilização maia. Depois, mais ou menos, aproximadamente 700 anos de Cristo, o sistema romano. E lá na frente, 600 anos mais ou menos, que a gente tem o quê? O sistema indo-arábico, 600 anos depois de Cristo. Ele começa a ser apresentado, tá? Por volta de 1.300 depois de Cristo, até mais ou menos 1.500 depois de Cristo, é que o sistema indo-arábico começa a ganhar espaço no mundo, principalmente pelos europeus, né, pelas grandes navegações que difundiram a maior parte desse sistema. Então é isso, pessoal. Aqui você tem um pouquinho falando dessas civilizações na nossa linha do tempo, como que foi aproximadamente cada época, tá? Em relação ao ano. Agora a gente tem uma curiosidade sobre o formato dos algarismos, né, dos símbolos. E essa curiosidade, quem nos traz é a geometria. Ela fala assim, os números na visão da geometria. Ele fala o seguinte, que o formato de cada símbolo tem a ver com a quantidade de ângulos que cada símbolo tem. Por exemplo, o número 0, o algarismo 0, né, não tem nenhum ângulo, então ele é vazio, ele tem um significado que não existe nenhum valor para ele, porque ele não tem nenhum ângulo. O número 1, o algarismo 1, ele tem apenas um ângulo, então ele tem o valor unitário. E assim vai. Essa simbologia, pessoal, é só um estudo feito por uma pessoa, esse trabalho ele está na Brasil Escola, tá? Então é bem simbólico, é bem tranquilo, não é que significa que isso daqui é uma verdade pura, é apenas uma curiosidade que nós temos com relação ao formato dos símbolos, tá? E esse estudo vem falar sobre isso, sobre o formato de cada símbolo com relação à quantidade de ângulo. É isso, é só uma curiosidade. E por curiosidade agora, eu queria recordar com vocês como que a gente faz para medir o ângulo. Vocês lembram como que a gente faz para medir o ângulo? Primeiro a gente precisa de uma pecinha que é muito especial, é o transferidor. Corre lá, pega seu transferidor para a gente fazer a medição, por exemplo, do número 1. Esse número 1 tem essa abertura de ângulo. Vamos fazer quanto mede essa abertura de ângulo? Para a gente fazer a construção do número 1 aqui primeiro, a gente vai pegar o transferidor e vai construir aqui, ó, um segmento na lateral que vai representar o lado do ângulo. O outro segmento, nós vamos fazer aqui, ó, que vai representar o número 1, certo? Então, feito isso, nós temos aqui esse instrumento que a gente chama de transferidor. Todo transferidor, ele tem esse ponto no meio, que se chama o ponto 0 aqui do transferidor. É em cima dele que a gente sempre coloca o vértice. O que é o vértice? O vértice é o encontro dos dois segmentos aqui, aonde que ele se encontra? Nesse ponto. Então, esse ponto é o vértice. Você vai pegar o transferidor e colocar esse ponto do transferidor em cima lá do vértice, apoiando a lateral aqui do transferidor em um dos lados do ângulo que você quer medir. Então, eu vou colocar esse ponto aqui em cima, ó. Equilibrar o transferidor, colocar ele certinho sobre uma das laterais. O transferidor, ele tem duas graduações, uma no sentido horário e outra no sentido anti-horário. No caso, nós temos aqui, ó, eu vou usar
a graduação interna. Então, nós temos 0, 10, 20, 20, vou dar seguimento aqui, ó, na lateral, 25. Então, ó, 25. Então, essa abertura aqui, ó, desse ângulo, que seria do número 1, ele vale, nesse caso, 25 graus, tá bom? Então, nós fizemos a medição da abertura do ângulo formado no número 1. Agora, pessoal, a gente vai fazer algumas atividades bem simples, só para ver a utilização da classificação dos números. Acompanhe aqui. Observe as situações nas quais nós podemos associar a contagem, a medição e a ordenação e a codificação. Olha o primeiro exemplo. Quantificar o número de alunos presentes na sala de aula. Você acha que contar quantos alunos na sala de aula estão presentes é o quê? É uma medição, ordenação, codificação ou contagem? É simples, é o que? A gente está contando a quantidade de alunos, então é uma contagem, é isso mesmo que você pensou. Agora olha a segunda situação, quantificar a altura dos meninos. Eu vou olhar o quê? O que a gente vai medir, ordenar ou codificar? Então a gente vai o quê? Medir, fazer uma medição. Terceiro exemplo, identificar os resultados finais de uma maratona. Na maratona, o que conta na maratona? Quem chegou em primeiro, segundo, terceiro lugar, não é isso? Então é uma ordenação, uma medição, uma contagem ou uma codificação? É uma ordenação. Identificar as pessoas pelo RG. Qual desses casos? É uma codificação. Bem simples, só para vocês verem o uso dos números o tempo todo no nosso dia a dia. Agora, pessoal, olha para cá, o número 5.757, o valor posicional do algarismo 7 na primeira ordem. Qual é a posição do algarismo 7? Você tem aqui primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. O algarismo 7 na primeira ordem, ele é o quê? Ele significa unidade. Então, quanto vale o algarismo 7 na primeira ordem? Ele vale 7 unidades. E o valor posicional do algarismo 7 na terceira ordem? Quanto que ele vale? 700, certo? E o valor posicional do algarismo 5 na segunda ordem? Então, você tem aqui primeira ordem, segunda ordem. Quanto que vale o 5 na segunda ordem? 50. Então, é isso, pessoal. Vamos só revisar o que a gente viu hoje nessa aula. Nós vimos a questão da quantidade de lixo produzido no nosso dia a dia, o quanto é importante reduzir, né, essa quantidade de lixo. Nós vimos a importância dos 3 R's, né? Reduzir a quantidade de lixo, reciclar e reusar. Vimos também a questão do ciclo da água. Vimos sobre a importância da história dos números, como nós usamos os números no nosso dia a dia. Vimos sobre as civilizações de cada época, né, de cada ano, antes de Cristo e depois de Cristo, e sobre como medir um ângulo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado um pouquinho assim, e na próxima aula a gente vai aprender um pouco mais de geometria, assim espero. E corre lá também, não deixa de fazer as atividades que estão no portal, tanto as atividades que já estão lá da aula passada, quanto essa de hoje, tá? Boa semana e até a próxima aula!